Veja agora alguns vídeos e tire suas próprias conclusões sobre o atual cenário da política brasileira. Nesse primeiro vídeo, você vê um ativista afrontando a palavra de Deus. E é por isso que eu insisto, e vou insistir, e eu vou escrever onde é que eu tiver que escrever. Eles têm um poder de projeto, os fundamentalistas religiosos, esses desgraçados, que só está se consolidando. Casamento civil igualitário vai dar muito trabalho, porque essa desgraça dessa palavra, desgraça dessa palavra, está eivada de sentimento cristão. Mas eu sei que eu estou disposto a pegar em armas se for. Nesse outro, um parlamentar afirmando quem foi que deu o seu mandato. Daí a importância do meu mandato. Eu não temo não me reeleger. Eu não tenho medo de não me reeleger. Os orixás me colocaram nesse mandato. Então, já que os deuses me colocaram nesse lugar, os orixás me colocaram nesse mandato. Veja a ameaça para a família brasileira, que estão tentando votar no Congresso Nacional contra nossas crianças e adolescentes. Estão detonando as nossas crianças. Essa mulher, quando era prefeita da cidade de São Paulo, irmãos, ela gastou 2 milhões de reais com aquele grupo, o grupo GTPOS, para ensinar sobre ereção e masturbação em bebês nas escolas. Uma educação diferenciada poderá fazer desabrochar em todo menino o seu lado feminino e em toda menina o seu lado masculino. São conceitos como esse que está permeando a educação brasileira. E a igreja evangélica está deixando essas coisas acontecer. Na hora de falar sobre droga, a tia dizia o seguinte: ao usar o crack, passe protetor labial nos seus lábios para os seus lábios não ressecar. A tia dizia o seguinte, porque o ministro da Saúde mandava falar e o ministro da Educação mandava falar: se você usar cocaína, não use canudo de papel porque tem muita bactéria, use canudo de plástico. Na hora do êxtase, a parte do êxtase, estava escrito o seguinte na cartilha: ao comprar êxtase, cuidado com o fornecedor para você não comprar gato por lebre por gato. Uma grande manifestação política dividida em grupos com objetivos diferentes. Muitos protestavam contra a decisão do impeachment de Dilma Rousseff e uma minoria, contaminada pelo ódio e a intolerância religiosa, agia de forma violenta, pedindo a retirada da Igreja Universal do Estado. O desejo de ver a Universal fora de Santa Catarina estava estampado nos rostos e nas vozes que entoavam em coro. Os manifestantes usaram de violência contra os membros que saíam da reunião. Outra vítima de agressão foi este homem que prefere não se identificar. Além de pedras, rojões. Este quase atingiu o cinegrafista da Universal. Meu óculos caiu, pega o meu óculos! Garrafas de vidros também foram jogadas, causando pânico geral. Como a situação estava fora de controle, o bispo Celso Júnior, responsável pela Igreja Universal, e o vereador de Florianópolis, Jerônimo Alves, se reuniram com representantes da Polícia Militar em busca de uma solução. A pedido do vereador, um cordão de isolamento foi formado pela tropa de choque da PM em frente à igreja, já que os manifestantes voltaram dispostos a novos ataques. Foi uma agressão ao direito de culto, uma agressão para com os fiéis que aqui estavam, para com as pessoas de bem que apoiam todo tipo de manifestação, mas não este tipo de vandalismo. Que se é proibido debochar ou insultar religiões, uma questão que está sendo discutida no Rio de Janeiro, vamos lembrar que satanismo também é religião e quando um pastor começar a mandar sair o demônio de alguém, a gente pode multá-lo porque ele está insultando a fé do satanismo.
terrorista, já que o demônio também gera uma religião. Quem quiser atacar o demônio, chicotear o demônio, também tem que ser multado, porque está insultando a fé em Satanás. Mas eu tenho arrepios quando alguém me diz que odeia política. Como odiar política se é ela que rege nossa vida em sociedade? Saúde, educação, segurança, impostos, tudo é planejado e decidido através da política, que é a arte de negociar e chegar a um denominador comum. Mas a decepção com os políticos é tanta que muita gente confunde política com politicagem e acredita que a política, e não os eleitores, que é a causa dos maus políticos. Algumas pessoas chegam ao absurdo de dizer que prefeririam fechar o Congresso. Cuidado! Esse é o plano dos inimigos da democracia: desacreditar os políticos e jogá-los todos na vala comum da indignidade. Assim, acabam com o parlamento, acabam com as leis, as liberdades, o voto e, por fim, sacrificam a própria democracia. Estado forte, parlamento fraco. Eis a gênese do totalitarismo, de Hitler a Stalin. Quem não se interessa por política lava as mãos para o futuro do país e depois não pode reclamar do caos em que está vivendo. Porque, por escolha ou por omissão, o povo tem o governo que merece. Acontece que, no fundo, não tenha passado de uma grande forma de protesto. Protesto contra a falta de hospitais, contra a falta de segurança, contra a corrupção. Mas protestar deste jeito não traz, na prática, nenhum benefício para a sociedade. Muito pelo contrário, serve apenas para colocar legalmente novos palhaços e possíveis corruptos no poder. Portanto, meu amigo, fica aqui o apelo: não vote mais no palhaço, no Superman, no Batman e muito menos nos idiotas que não possuem sequer a mínima condição para concluir uma frase que tenha início, meio e fim. Chega de bancar o abestado. Não desperdice mais o seu voto com um palhaço. O que faz um vereador? Será que ele pode resolver todos os problemas da cidade? Ou será que ele é só um secretário do prefeito? Será que ele está lá dando tudo o que as pessoas pedem? A palavra vereador significa aquele que vigia e cuida do bem e dos interesses do povo. Quando alguém é eleito para este cargo, assume 3 funções: legislar, fiscalizar e representar. Isso quer dizer que o vereador deve criar leis para o benefício do município e da população, observar as ações do prefeito e outros funcionários públicos para evitar abusos e ser um porta-voz da população, defendendo seus interesses e promovendo a cidadania. Mas, acima de tudo, o vereador é uma pessoa. E como há pessoas honestas e pessoas não tão honestas, há alguns vereadores dedicados e conscientes e outros não dedicados e conscientes. Por isso, você tem que conhecer muito bem os candidatos, pensar com cuidado e escolher a pessoa certa para votar. Afinal, essa pessoa vai ser a sua voz durante 4 anos.